Sofia e hoje eu vou estar com vocês para trabalhar as atividades 13 e 16 do seu caderno. Eu sou uma mulher branca, loira e tenho tatuagens no meu braço. Hoje estou usando uma camiseta preta com estampas brancas. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento no Brasil e qualidade de políticas públicas, né? Qualidade de vida no nosso país, digamos assim. E para pensar um pouquinho nisso, eu trouxe algumas questões associadas ao esporte, né? Recentemente, nós tivemos os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tá escrito aí, Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e 2021. Na verdade, ele aconteceu no ano de 2021, né? Recentemente. Só que, como nós estivemos durante o ano de 2020 num processo muito grave de pandemia, né? Os jogos só aconteceram no ano de 2021. Bom, a sua atividade vai mostrar uma desigualdade muito grande com relação aos investimentos no esporte como uma política pública. Ou seja, vai partir de um texto que vai falar sobre as dificuldades dos atletas, né, em se manterem como atletas, né, como pessoas que trabalham com o esporte no Brasil, né, e o financiamento dessa atividade, o patrocínio para a manutenção dessa atividade trabalhista, né, que deve ser encarada dessa forma, o que vai repercutir diretamente, por exemplo, no desempenho do Brasil no quadro de medalhas das Olimpíadas, né? Se a gente for pensar, até que a gente ficou bem, né, nessas Olimpíadas aí, ficamos em 12º lugar no quadro geral do ranking olímpico. Ah, professora, 12º, será que a gente nunca vai ficar em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Vamos pensar nos países que estão nessa posição. Primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, China. Terceiro lugar, Japão, né? Quarto lugar, os atletas russos que não estão competindo sob a bandeira da Rússia, porque a Rússia está punida, né? Por uma série de questões de doping, enfim, que não cabem nessa aula a gente discutir, mas que competem, né? Então, de alguma forma, carregam essa bandeira da Rússia e que são países que, se a gente for pensar, que historicamente trabalham o esporte como uma política de Estado. Ou seja, o esporte é uma prioridade e é encarado como uma política de Estado. O Estado investe em atletas, né? Não só o Estado, mas também a iniciativa privada, existe uma política de bolsas nas universidades, enfim, né? Tudo isso vai impactar diretamente nesse desempenho dos atletas. Bom, por que a gente está em 12º lugar, né? Por que eu estou falando que é relativamente bom? Se a gente for pensar, né, num processo histórico, a gente teve sim uma ampliação dos investimentos nas áreas de esporte, mas no ano de 2020, né, nesse período pré-Jogos Olímpicos de 2020, nós tivemos uma queda relativamente significativa, né, do quadro de investimentos. A manchete, inclusive, mostra para vocês aqui. Após a explosão do Rio 2016, em 2016 sediou os Jogos Olímpicos, né, investimento público no esporte cai 350 milhões. Professora, qual o impacto disso, né? Primeiro, se você não tem investimento no esporte, você não vai ter investimento, por exemplo, na infraestrutura de treinamento para esses atletas, né? Você não vai ter o esporte como o único projeto de vida do atleta. A charge mostra exatamente isso para vocês. Ela está no seu caderno de atividades, né? Ela vai mostrar todas as etapas, a dificuldade do atleta, né, para subir essas escadas e chegar numa Olimpíada, né, que só a elite da elite consegue chegar, e ainda assim, quando ele ganha medalha, ganha uma medalha, às vezes o telespectador vai falar: ah, só ganhou uma medalha? Tipo, porra, cadê o Brasil? Cadê o desempenho do Brasil? Mas como a gente consegue ter um desempenho se a gente não tem infraestrutura para treinamento, se a gente não tem bolsas financiando esse atleta, patrocínio, né? Muitos dos atletas brasileiros trabalham, por exemplo, como motoristas de aplicativo, né? Trabalham em outras funções
e não conseguem se dedicar 100%, né, ao esporte. Bom, se a gente for pensar, por exemplo, na distribuição espacial, né, desses atletas, da geografia do seu trabalho, né, bom, a maioria dos atletas estão concentrados na região centro-sul do Brasil, né, e isso não é à toa. Os maiores investimentos estão nessas localidades, tanto investimentos públicos em infraestruturas, como de clubes privados. Por exemplo, clubes famosos de futebol aí, que eu não vou ficar fazendo marketing aqui para determinados clubes, mas, porque eu sou rival, né? Mas são clubes que estão, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? E isso vai fazer com que você tenha uma maior propensão ao desenvolvimento do atleta, né? Ao desenvolvimento do atletismo em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou seja, as características regionais de desenvolvimento econômico e social, é claro que vão impactar, né, no desenvolvimento desse atleta, no perfil da origem desse atleta, ou seja, da onde esse atleta está desenvolvendo o seu trabalho, se empenhando para o esporte, por mais que ele possa ter origem em outra localidade. Bom, então, a gente pensando em esporte como política pública, né? Voltando aí para as perspectivas de vida, para a geografia. O esporte, ele permite a ampliação da perspectiva de vida. Ele reduz o tempo de exposição de crianças e adolescentes, né? Que vivem em espaços de risco, em cotidianos violentos, por exemplo, a propensão a atividades ruins, digamos assim, né? Ele aumenta a perspectiva de vida desse jovem. Ele promove saúde, promove qualidade de vida, promove entretenimento, lazer, inclui socialmente, né? Sobretudo esses grupos menos favorecidos que vão ter menos acesso ao esporte como uma estratégia privada, pagando. Então, pensar em esporte como política pública, né? É pensar nesse processo aqui de desenvolvimento social. Além disso, ele tem uma função social extremamente importante, que é da aprendizagem, né? De você saber ganhar e perder, né? De melhoras no convívio social coletivo, viver coletivamente. O esporte, ele tem essa função. Então, é muito importante que você pense o esporte como uma política social de desenvolvimento social no Brasil, tá? A sua segunda atividade vai falar sobre outras políticas de desenvolvimento social, urbano, né, da população brasileira. Bom, ela vai falar sobre saneamento básico, mudando aí um pouquinho o foco, né? O que é saneamento básico, pessoal? Abastecimento de água potável, manejo de recursos sólidos, manejo das águas pluviais, né? Coleta de tratamento de esgoto, coleta e tratamento, na verdade, do esgoto, ou seja, acesso à água, esgoto tratado, você não ter o despejo dos resíduos sólidos, do lixo na rua, né? Ter a coleta de lixo, tudo isso faz parte do projeto de saneamento básico. E se a gente for pensar de novo nas disparidades regionais, né? Vocês vão conseguir perceber no mapa que está na atividade de vocês que as regiões que mais concentram tratamento de esgoto e de água são justamente essas regiões que têm o maior desenvolvimento econômico, urbano e social no Brasil, que é a região centro-sul, né? Centro-oeste, sudeste e sul, sobretudo sudeste e sul do Brasil. Ou seja, esses investimentos fazem parte de um processo histórico, né, de transformação urbana, social, econômica do nosso país. Não é à toa que essas regiões são as que mais concentram redes de água e de esgoto tratados, né? Se a gente for pensar em termos de perfil da população, entre população negra e branca, né, a gente vai conseguir perceber que a população negra no nosso país, ela está menos favorecida com relação ao acesso a esses recursos, acesso ao saneamento básico.
Observem aqui, essa imagem mostra uma favela, né? A gente sabe que a maior concentração, né, se a gente for fazer um raio-x da favela, a gente vai conseguir perceber que a população que ali reside é sobretudo uma população negra, né? E não é à toa, a gente já explicou aqui, né, ao longo de outras aulas a origem desse processo histórico. Então, essas pessoas têm menos acesso ao saneamento básico, têm menos acesso ao esgoto tratado, à água tratada, à coleta de resíduos sólidos, ou seja, são pessoas que se encontram mais vulneráveis se comparados à população branca por uma questão de localidade, uma questão de uso do solo, uma questão de ocupação e de diferença, né, nas políticas públicas voltadas, né, ou seja, dos investimentos do governo voltados para esses lugares. O governo geralmente, né, assim, nesse país tão desigual que a gente vive, ele investe mais em regiões mais ricas, né, e a favela ela fica esquecida desse processo. Então, essa população acaba sofrendo mais. Bom, qual é o problema disso, né? O que isso implica? Por exemplo, a água contaminada, né? Estar vivendo num ambiente de água contaminada e de contato com o esgoto vai causar disenteria, né? A nossa famosa dor de barriga, né? Problemas do trato gastrointestinal, ou seja, do intestino gástrico, do estômago, intestino. Isso vai causar infecções, né? E essa doença é uma grande causadora da mortalidade infantil, visto que bebês ainda não têm anticorpos suficientes, né? E são muito mais vulneráveis. Então, populações que estão em contato com essa falta de saneamento básico acabam estando mais vulneráveis a doenças, né? E isso vai causar impactos diretos na mortalidade infantil. Se a gente for olhar, né, fazer um raio-x do Brasil regional, né, a região onde você tem maior taxa de mortalidade infantil por causa dessa doença, né, por água contaminada, é a região norte no Brasil, que eu vou voltar aqui um pouquinho. É justamente a região que tem a menor concentração de água e esgoto tratado. Então, assim, isso tudo faz muito sentido quando a gente observa esse contexto regional, esse contexto de políticas públicas como um todo, né? Políticas públicas, como eu digo, são investimentos do governo. E aí, a charge que está no seu caderno de atividades, tá? Boas notícias, o médico falando para o paciente. O senhor está curado da doença que contraiu daquele esgoto a céu aberto ao lado da sua casa. Agora o senhor já pode voltar e ir contrair uma doença diferente. Ou seja, a pessoa vive num lugar que permite a ela, que leva ela a estar diretamente vulnerável, constantemente vulnerável, ou seja, exposta a essas doenças. Então ela se cura, né? Ela vai ao SUS, ela vai ao hospital, ela se cura de uma determinada doença. Pode ser desde uma determinada doença de pele a outras, né, mais graves. Mas quando ela retorna para casa e ela continua nesse ambiente vulnerável e onde o Estado, né, o governo não amplia o olhar, né, para onde o governo não amplia o olhar, ela vai acabar contraindo de novo essa doença ou outras doenças, estando sempre mais vulnerável e fazendo com que essa população, inclusive, tenha uma perspectiva de vida, ou seja, na verdade, uma expectativa de vida muito menor, vive por menos tempo, né, se a gente for fazer o raio-x da população brasileira. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a importância de políticas públicas para a redução das desigualdades, tanto, né, com relação ao esporte, como em relação ao saneamento básico. E até a próxima aula!